o currículo de vocês não está nesse formato, vocês literalmente precisam olhar para isso, porque isso vai fazer diferença em como o teu perfil aqui na Alemanha ele é visto. Por que que normalmente currículos brasileiros traduzidos eles não são aceitos? Como não ser totalmente ignorado pelos recrutadores e pelo mercado de trabalho alemão, sendo engenheiro brasileiro? Porque o que eu mais ouço, e eu sofri na pele, foi o fato de não ser chamado para entrevistas. Então, o que você faz? Você vai lá, prepara um currículo, encontra uma vaga, se aplica e aguarda. E você recebe em alemão. Infelizmente, a sua candidatura não foi escolhida, ou você não foi escolhida aí para a próxima etapa. E eu colecionei esse tipo de e-mail, né? Eu realmente recebi centenas de e-mails relacionados a negativas. E provavelmente você também tenha recebido algumas, e por isso está vendo esse vídeo. Então, eu vou abordar nesse vídeo aqui a prática de como melhorar o teu currículo e ele ter mais chances de serem vistos e até escolhidos para você fazer uma entrevista aqui na Alemanha como engenheiro, tá? Para você que não me conhece, meu nome é Gerson, sou engenheiro sênior aqui na Alemanha, vivo aqui desde 2016 e eu ajudo engenheiros a conquistarem uma vaga de trabalho de engenharia aqui na Alemanha, mesmo sem falar alemão, se for o seu caso, assim como eu consegui e outros engenheiros. Para começar isso, eu quero contar uma história real, que é quando eu me apliquei a uma vaga aqui na Alemanha como estágio, como estagiário, né? E eu estava lá fazendo a minha universidade, eu fiz engenharia mecânica na UFSC, para quem não me conhece, e né, quando eu vi a oportunidade de fazer um estágio na Alemanha, eu falei, pô, legal, então bora se aplicar. Eu ouvi falar que tinha um programa também para brasileiros e eu tentei receber informação de quem já foi, de quem está envolvido, como se aplicar e etc, etc. E receber informação que tinha que preparar um currículo, né, obviamente em inglês. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o meu currículo brasileiro, esse é na época da UFES, que está aqui, ó, atualizado em maio de 2016, antes de eu vir para a Alemanha, né? Currículo no estilo brasileiro mesmo. Eu peguei esse currículo aqui, ó, e eu até essas anotações são que eu fiz para mostrar aí que eu era realmente um engenheiro ainda em desenvolvimento, né? Não tinha me formado, não tinha experiência, só como estágio, jovem aprendiz, operador, né? Então não tinha experiência como engenheiro e eu estava me aplicando a uma vaga de estágio para dar esse passo para a Alemanha, no caso, né? Eu traduzi esse currículo, simplesmente traduzi, o que todo brasileiro ou a maioria dos brasileiros fazem. Quando eu fui pesquisar aqui o estilo de currículo do Brasil, né, eu vi que tem vários estilos, enfim, até novos. Na época que eu me apliquei em 2016, não tinha tanto assim não, tá? Enfim, mas na minha época, e eu tô falando isso como parece velho mesmo, era isso aqui, ó. Esse era o estilo de currículo brasileiro, tá? Basicamente, você tinha ali a introdução com o teu nome, seu endereço, o objetivo que você tinha aí na carreira ou nos próximos passos, sua formação, os cursos complementares, experiência, e era isso. Então, por isso que o meu é basicamente a mesma coisa, tá vendo? Basicamente a mesma coisa. Só que eu te adicionar numa foto. Eu utilizei esse aqui e eu traduzi. A primeira resposta que eu recebi foi que o teu currículo não está no formato europeu. Por favor, adeque. E eu pensei, formato europeu? E ele me explicou, cara, aqui na Alemanha, principalmente, ele é tabulado, ele segue uma ordem específica, normatizada e etc. Falei, certo, então como é que eu posso encontrar algo assim? Ele falou, olha, pesquisa Europass, ou Europass, currículo Alemanha em exemplo. Então, fui lá eu pesquisar, né? E tem até um site, tá? Você pode pesquisar. E eu pesquisei, cara, tem vários tipos. E de verdade, eu não me lembro qual foi a versão que eu usei, porque foi muito tempo. Talvez foi essa aqui, ó. Então, talvez foi algo nesse sentido aqui, tá? Nessa pegada. Legal, então eu peguei, preenchi, né, o template que eu tinha e eu me apliquei. Depois, melhorei a documentação, né, fiz contatos, trabalhei também paralelamente para eu reforçar minha aplicação e eu consegui a vaga de estágio. A partir do momento que você entra no mercado de trabalho alemão, você precisa observar algumas diferenças. Quando você, engenheiro brasileiro, vem para ou quer se aplicar para a Alemanha, você precisa olhar para o formato de documentação de candidatura daqui, tá bom? Então, você pode até colocar Europass, CV, enfim, como você desejar. Você pode encontrar vários formatos. Eu indico inicialmente você pesquisar em alemão, que é Lebenslauf, e Beispiel significa exemplo. Então, você também vai ter vários. O meu currículo, inicialmente, esse aqui, ó,
ele não estava pronto para ser aceito na Alemanha. Por que ele não estava pronto? Olha aqui, ó, eu vou mostrar a foto, ela precisa ser profissional na Alemanha. Ela não é obrigatória, mas ela precisa ser profissional. Você tem que ter uma postura profissional, confiante, agradável, mas não tão despojado e etc. Fundo não é neutro, enquanto na Alemanha é isso que é esperado. Além disso, objetivo. Aqui na Alemanha não existe esse objetivo no currículo, existe algo relacionado a uma breve informação sobre a sua carreira, se você desejar colocar, tá bom? Olha aqui outro detalhe. Quando eu coloquei sobre a formação acadêmica, eu não coloquei as datas em meses. Eu não coloquei o mês que eu entrei e o ano. Eu só coloquei ano, tá vendo? Ó? Todos os anos, períodos aqui que eu tô colocando, ó, é ano. Enquanto na Alemanha são meses e anos, né? Sempre. Outra coisa, normalmente a gente começa com a experiência profissional inicialmente e depois a formação acadêmica, ou seja, é invertido. Por último, vem atividades complementares, hobbies e assim por diante, né? E antes disso vem o idioma. Então, o idioma eu coloquei aqui meio que misturado, né? E eu não coloquei algo específico para idioma, eu coloquei só uma atividade complementar, tá? É óbvio que aqui eu fiz o currículo para o Brasil e para o formato do Brasil estava ok na época, tá bom? Só que aqui, ó, não tem quantidade de horas dos meus cursos complementares, não tem nenhuma informação que realmente traz embasamento, né? Fala um pouquinho sobre o departamento que eu trabalhei, não fala absolutamente nada, que é muito supérfluo, muito superficial mesmo. Esse é basicamente alguns dos erros que eu cometi lá no começo, quando eu comecei a olhar para a Alemanha como uma oportunidade, tá? E como é que você tem que fazer se você deseja uma oportunidade aqui? Existem pessoas, tomadores de decisão, recrutadores que não ligam para o formato? Com certeza existe. Mas se você pode melhorar o formato, a entrega, né, a informação, a comunicação do teu documento, da tua candidatura, por que não? Então, olhar para o currículo, olhar para a organização do currículo, como é organizado aqui na Alemanha, é muito importante, é primordial, para que você já seja referência aí, pelo menos, na organização da sua documentação e também em passar o entendimento da tua carreira, para que a informação seja coerente, coesa e objetiva, né? A gente tende a passar uma informação supérflua ou falar demais coisas que não deveria, enquanto na Alemanha é muito mais objetivo, tá? Uma coisa é certa, se você quer não só passar profissionalismo, mas também não cair na peneira do ATS, aquele robozinho que vai avaliar o teu currículo primeiro que o recrutador, você precisa organizar uma informação de uma maneira ótima. Esse currículo, ele já está num formato legal, onde o que eu tiraria ou eu removeria esse design aqui atrás azul e essa linha cinza, porque não está fazendo sentido. É um currículo de engenheiro, é algo profissional, simples, objetivo, de uma cor só, né? Preto branco, tá bom? Você tem que ser profissional, é isso, passar a informação que você desejar do seu aniversário, quantos anos você tem, do endereço, ou pelo menos a região onde você vive, com certeza, um telefone de contato, um e-mail, com certeza. Esse e-mail com certeza tem que ser algo profissional, né? Cuidado com qualquer tipo de e-mail. E aqui, ó, a diferença. Começa por experiência, tá vendo? Berufung, Berufserfahrung. Ou seja, Berufserfahrung é experiência de trabalho em alemão, tá bom? O que acontece é, você tem que começar numa ordem cronológica inversa, ou seja, da atual para a última, aonde que a última não precisa ser necessariamente todas as experiências profissionais que você teve. Você pode contar ali com experiências que somam aí entre 5 e 15 anos, dependendo aí da tua carreira, tá? E da sua senioridade, tá bom? Mas não coloque tudo, não precisa colocar tudo, tá bom? Um outro tópico aqui é Ausbildung, ou seja, a formação. O que você tem? Você estudou na universidade, você fez técnico, a mesma coisa, do mesmo jeito, ordem cronológica inversa, com informações, onde você se especializou, o que você fez. Tá vendo que tudo mês e ano? É dessa forma. E aqui, por último, conhecimentos, interesses. Aqui, ó, idioma, daí tem alemão, inglês, espanhol, aqui o nível que você tem. Tá vendo isso? É o nível que você tem. Conhecimento de TI, ou de computação, de computador, de tecnologia, né? Microsoft, né? Todo mundo traz isso na bagagem. E, para nós, engenheiros, algo específico, né? CAD, CAM e etc, tá? E hobbies. Aqui na Alemanha é muito comum você falar um pouquinho sobre o que você gosta de fazer nas horas vagas, fora do trabalho, tá? Se couber aqui dentro do documento, é importante você falar sobre isso. E claro, pense em algo que some positivamente no teu currículo.
Isso aqui é um exemplo, não é um exemplo perfeito, mas é um exemplo que você pode olhar com carinho para utilizar nas suas pesquisas, tá bom? Agora, um exemplo basicamente do que eu trouxe para vocês, né? Ó, na parte superior direita, eles colocam normalmente uma foto. Na parte superior esquerda, eles colocam as informações pessoais, né? Que você vai receber o contato deles, né? Por telefone ou e-mail, ou quiçá até rede profissional, né? E dependendo da situação, você pode colocar a sua nacionalidade, você pode colocar sobre o seu visto, se você tiver, se você não tiver, ou se você pode aplicar algum tipo de visto, isso é muito importante também. Como disse na sequência, experiência profissional, né? Berufserfahrungen, depois formação acadêmica, Ausbildung, depois a sequência, né? Se você quiser também Weiterbildung, ou seja, se fez alguma coisa depois ainda para se formar ou se especializar ainda mais, Fähigkeiten und Kenntnissen, uh, relacionado às suas habilidades, né? Falei para você sobre seu interesse ou o que você desenvolveu de forma complementar e a sua assinatura com a data e a cidade. Isso aqui é uma coisa que não fazemos normalmente e na Alemanha é praticamente obrigatório. Soa que você entende do mercado de trabalho se você colocar a assinatura, cidade e a data. Vou dar um exemplo aqui, agora num template, que eu criei bem rápido para ajudar vocês a entenderem. Vamos lá. Cabeçalho. Você tem que ser claro e organizado, né, com poucas linhas, direto ao ponto. O seu nome completo, um telefone de contato, e-mail, nacionalidade, se desejar, redes sociais profissionais, como eu falei para vocês. Aqui no currículo é um mapa, ele é mais seco, direto ao ponto, ele não tem nada que te traga algo mais dinâmico. Só que quando você adiciona redes sociais profissionais, como LinkedIn, Xing ou um portfólio, você adiciona uma versão 3D de você. É uma versão onde a pessoa, o tomador de decisão, ele vê você em outras perspectivas, talvez vê você com foto no trabalho, ou em evento profissional, ou ganhando certificados de especificação, especialização e assim por diante, tá? Então, você traz uma outra perspectiva quando você insere redes sociais profissionais. Nunca, jamais, de maneira alguma, colocar redes sociais pessoais. E também, essa foto, ela precisa ser profissional. Nunca colocar uma selfie. Nunca colocar algo que tem, no fundo, algo que realmente não ajude você nesse processo, tá bom? Na sequência aqui, ó, a gente está falando com uma headline profissional. O que a gente quer chamar a atenção aqui é você ser específico numa área, específico num cargo profissional. Então, não adianta chegar e falar, eu quero ser engenheiro mecânico na Alemanha. Isso aqui é generalista. Na Alemanha, você precisa ser específico. Para você conseguir oportunidade, você precisa literalmente entender as áreas que estão em demandas, a sua experiência e fazer o match, a combinação para que você consiga adentrar a essa área de maneira correta. Qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo aqui é que você seja visto como um dos melhores candidatos, né, ou candidatas. Então, para você fazer isso acontecer, você precisa estudar a sua experiência, aonde você quer trabalhar. Existe algo específico ainda? Existe algum comando específico? Existe alguma máquina específica? Então você deixa isso o mais específico possível para que você mostre essa experiência, mostre esse conhecimento e mostre a intenção de trabalhar naquilo baseado no que você traz no background, baseado no que você traz na sua carreira. Isso vai fazer total diferença para você conseguir ser visto e ser vista e ser chamado para uma vaga, quando comparado com os outros que chegam aqui com um currículo que nem eu tentei no começo, né? Eu tentei lá um currículo super genérico. Eu estava falando aqui, ó, que eu queria estagiar na área de gestão da qualidade, fabricação e processos. O cara tá se formando em engenharia mecânica e quer trabalhar em qualquer área que tenha a ver com gestão de qualidade, fabricação e processos. É muito abrangente. Eu chego ali falando que eu faço tudo, e eles não são assim, eles são específicos. Você precisa falar, eu quero fazer isso. E daí ele vai entender, sim, você tem um perfil para isso, ou sim, eu vejo você como isso, né, como esse engenheiro, como parte do time, e assim por diante. Agora, se você vir com isso de eu faço tudo, eu sei tudo, no final das contas você não vai conseguir nada. Tá? Aqui na Alemanha é realmente muito mais rígido em relação a isso, tá bom? E em relação à experiência profissional, como eu falei, da mais recente para a mais antiga, aonde você não precisa colocar tudo se for muito comprido. Basicamente, o que você tem que fazer aqui é colocar a sua ação, o contexto que você desenvolveu e tecnologia, ferramenta, resultado, a sua contribuição nesse projeto ou nessa atividade, nesse cargo que você atuou, tá bom? É importante colocar verbos aí de ação para mostrar que você foi a pessoa que executou, você que fez acontecer e não um time, né? Foque em você, o que você fez, o que você otimizou, o que você
melhorou, tá bom? Show. Importantíssimo aqui, tá? Gaps. Se você deixar algum gap sem explicação, existe uma grande chance de o recrutador, do tomador de decisão, realmente ficar com o pé atrás. Por que o profissional, a profissional, tem esse gap gigante aqui? Explique. Tem uma estratégia por trás, seja inteligente na hora de colocar a informação para que não fique um gap inexplicável ou não explicado e esse tomador de decisão tenha que supor o que pode ter acontecido. Se você criar um ponto de interrogação na cabeça de quem está analisando o seu currículo, muito provavelmente vai ir para o lado negativo e muito provavelmente ele vai ir, tender a ir para quem tem um currículo sem pontos de interrogação. Legal. Formação acadêmica, né? Estamos falando aqui com engenheiros, então você vai ter que colocar a sua formação, né? Basicamente aí o nome da instituição, do curso, país, período exato, quantidade de horas é muito importante, tá? E não colocar a formação antes da experiência profissional, né? Isso aí, como eu falei, não é algo que fazemos aqui. A formação vem com um segundo plano, tá bom? Na sequência, vem os idiomas. E aqui eu tenho várias dicas de quem não foi fluente no idioma quando iniciei aqui. Eu sou uma pessoa que eu não tenho aptidão para idioma. Não quer dizer que eu sou burro, não quer dizer que eu não gosto, quer dizer que eu preciso de mais tempo. Eu preciso aprender lendo, ouvindo, escrevendo, vendo figuras. Então, meu jeito de aprender, ele tem que ser muito mais completo para eu conseguir assimilar, tá bom? Independente do teu jeito de aprender idioma, da velocidade que você aprende idioma, se você deseja uma oportunidade de pelo menos conversar numa entrevista de emprego, você não pode se limitar para baixo. Existe a opção aqui de você falar do teu idioma e você quer colocar o nível. Se você utilizar o nível do quadro europeu, né, de A1, A2, B1, B2, você tem uma chance de que o recrutador, a recrutadora, o tomador de decisão, ele já te nivele, ele corte você do processo só pelo fato de que você tem um nível abaixo. Pô, Gerson, mas se eu não colocar isso, eu tô mentindo. Não é para mentir. Mas o que eu utilizei, o que eu falo para vocês olharem com carinho é: você consegue se preparar para ter uma conversa mínima no idioma que você deseja utilizar? Você consegue se preparar em alguns meses para ter uma boa comunicação em inglês assim? E em alemão, consegue? Então, foca no colocar eu tenho bons conhecimentos do idioma e não focar eu tenho A2, B1, porque isso te limita a um nível específico. E tá tudo bem se você quiser colocar, se você achar que é importante, mas se você não colocar, você tira esse limite da cabeça de quem está analisando, tá? Você tira isso e você se concentra em trabalhar na tua comunicação para ter uma boa comunicação na hora da entrevista. E assim você dá uma chance para você de falar com o entrevistador, de falar com a empresa, de mostrar que você é competente, que você está trabalhando no desenvolvimento do idioma e assim ter uma chance de se mostrar. Então não coloque esse nível, foque no como você consegue se comunicar e treine apenas para a entrevista. Foi exatamente assim que eu fiz. Foquei em treinar para a entrevista, não foquei no meu nível A1 de alemão no começo, né? Então eu foquei nisso e eu consegui vaga sem falar alemão. Literalmente treinando só ali frases prontas e depois, aos poucos, fui melhorando no idioma. Né? Inicialmente consegui vagas em inglês, né? Quando você não tem conhecimento de alemão, o meu foco é ajudar vocês a encontrarem vagas em inglês. Então, foque em vagas em inglês. Por quê? Porque assim é a chance mais favorável e, vamos dizer assim, factível de você entrar no mercado de trabalho alemão. Né? Mas se você ficar preso ou presa no teu nível de idioma, seja inglês, seja alemão, e você não se mover e não focar no 80-20, no que é mais importante, e olhar para o idioma como completo, ou olhar, por exemplo, o problema, eu, por várias vezes, ouvi colegas que, não dá para conseguir vaga sem alemão, ou seu inglês não é bom. Já ouvi isso, literalmente ouvi isso. Mesmo assim, eu acreditei. E quando eu continuei trabalhando, deu certo, tá bom? Então, é um ponto aqui que você precisa olhar com muito carinho e muita atenção. O idioma é o nível de idioma que você coloca, tá? Seguindo aqui, existe o ponto dos softwares, e aqui também para engenheiros e engenheiras é extremamente importante. Se liguem, você tem um software que normalmente é utilizado mais no Brasil do que na Alemanha. Só que na Alemanha, eles utilizam outros. Então, será que isso não é válido? Será que se você colocar, eu sei SolidWorks, e na Alemanha eles utilizam NX Siemens, será que não é válido? Será que seu conhecimento é perdido? Não, pô. Então, você tem que olhar para isso. Primeiro, você pode até informar o que você utiliza, mas pega aqui a dica. Você precisa entender que o recrutador, a recrutadora,
né, alguns tomadores de decisão não vão saber a diferença, ou eles não vão conseguir parelhar que um software faz a mesma coisa. Eles não vão conseguir, não é a área deles 100%. Entende o que eu estou falando? Então vocês precisam pensar em estratégias de como eu posso explicar que esse conhecimento que eu tenho, ele é transferível e eu posso utilizar, e ele é paralelo, ele é desse outro software, né? Então, assim, você precisa gerar esse tipo de reflexão em você para que qualquer pessoa que não seja da engenharia consiga entender o que você está trazendo. Imagina que você, enfim, você pode trazer uma pessoa fora da engenharia, ser um parente, mostrar o seu currículo, a pessoa ela vai ter que ler, ela vai ter que entender o que está escrito ali. Ah, Gerson, e as siglas? Se você colocar uma sigla que provavelmente não é entendível para essa pessoa, provavelmente o recrutador também não vai entender. Entenda isso. Entenda que tudo que você fez, que você faz, que você desenvolve no Brasil, você pode utilizar na Alemanha. Só que você tem que entender como transformar essa informação de forma que os tomadores de decisão, que os recrutadores entendam. Se você não fizer isso, você literalmente está perdendo a oportunidade. Eles não têm como transferir essa informação, né? Se eles usarem é, inteligência artificial, tudo bem. Talvez a inteligência artificial ajude eles a conseguir entender o seu currículo. Mas, de verdade, tem tantos candidatos que eles não vão ficar perdendo tempo com isso, tá bom? Possivelmente você vai cair na peneira do filtro, onde não vão bater as habilidades porque você não trabalhou nessa transferência de habilidade, tá bom? Aqui no final, interesses e conquistas. Aqui é opcional, depende também se tem espaço no teu currículo, mas o que é importante colocar aqui, coisas que dão pontos para você na carreira, como pessoa, como profissional, e também se você teve prêmios, né? Se você, até se for no esporte, essas informações são muito importantes para ajudar você. O importante aqui é o seu currículo alemão, ele não tem que ser perfeito, mas ele precisa ser coerente e passar honestidade e clareza na informação que você está trazendo, tá bom? Como eu disse, importantíssimo você escrever a cidade, o mês, o ano, datado, o seu nome e assinar. Por que assinar? Porque você está assinando a veracidade das informações desse documento, tá? E estando no mercado de trabalho alemão, eu tive acesso a profissionais alemães e eles começaram a me ajudar a mostrar que não era só o currículo. Tinha carta de intenção, tinha carta de recomendação, tinha certificados, tinha portfólio, tudo num pacote que é chamado de mapa de candidatura, em alemão é Bewerbungsmappe, que eu enviaria tudo junto em formato PDF, assim como o currículo, pelo amor de Deus, nunca envie em formato Word, nunca, nunca, sempre em PDF, né? Então, quando você envia o seu mapa de candidatura nesse formato, eles entendem o profissional, ele sabe o que está fazendo, tá? Ele sabe o que está fazendo, ele não está aqui de bobeira, né? Ele não está aqui tentando a sorte, ele está preparado e ele quer essa vaga. Então, se lembre, o teu currículo, o teu mapa de candidatura, ele precisa estar casado com a vaga e com a empresa que você deseja aplicar. Se você não colocar intenção nessa aplicação, se você não adequar o teu perfil com a vaga e com a empresa, você vai tomar negativa de primeira, né? E é normal tomar negativa, até porque a gente não se encaixa em todos os pré-requisitos, isso é normal, e ao mesmo tempo a gente não sabe o que eles esperam 100%, né? Mas o importante é você ir se adequando e nichando, achando aonde você se adequa melhor ou se posicionando numa área específica. Não venha para tentar adentrar no mercado de trabalho alemão como generalista. Se você quiser fazer tudo aqui, você não vai fazer nada, porque eles vão ver você como um severino e eles querem profissionais capacitados e específicos, especialistas em algo, tá bom? É óbvio que você pode saber de várias coisas, entender de várias coisas, trabalhou com várias coisas, mas se posicione como alguém que quer trabalhar com algo específico. E daí você vai encontrar mais oportunidades de entender o que eles buscam e assim ser chamado para entrevista, e assim passar de fase, assim por diante, tá? Detalhe aqui, se você está curtindo esse conteúdo, dá o like, comenta aqui o que você tem de dúvida, o que você já conseguiu entrevista, não conseguiu, quantas vezes você já se aplicou, qual documento você utilizou, qual insight você teve. Então, eu quero ouvir vocês, eu quero, dentro do possível, ajudar vocês, tá? Porque isso aqui é o conteúdo realmente compartilhando a minha vivência e a vivência dos outros engenheiros que eu ajudo hoje em dia também. Então, se você puder tirar aqui algo que te ajude na tua aplicação, eu vou ficar muito feliz. Continue aí nos seguindo, continue aí interagindo, fazendo perguntas, porque isso ajuda a que eu consiga passar a informação direto ao ponto onde vocês precisam de informação, tá? Espero que eu tenha ajudado você e a gente se vê no próximo conteúdo. Abraço.